Fala, rapaziada, voltei. Eu sei que você estava com saudade de mim, não estava? Eu sei, não preciso dizer a verdade. Agora é o seguinte, deixa a curtida aí, inscreve aí pra gente produzir material e aí vai ser legal. Ó, seguinte, continuando falando aí do ponto de vista aristotélico. Então a gente primeiro falou de ética, você já lembra, a ética é o meio do caminho, é a visão racional que vai te dar a melhor forma de agir. Top. Não esquece isso, porque agora eu vou falar de política. Então, primeira coisa que você tem que entender. Primeira coisa, você tem que desmistificar essa ideia de política. Ó, pô, você já é um aluno inteligente, interessante, ou alguém que está procurando conhecer essas ideias, e é legal que você perceba o seguinte: a política não é essa coisa que a gente vê no Jornal Nacional, a gente vê. Não, a política são as relações, as trocas, as interações. Então a gente faz política o tempo inteiro. Então por isso que a política é uma arte da vida. Então entender primeiramente isso. E o Aristóteles concebe essa ideia de política como arte, como coisa que vai visar um telos também, um fim. E por isso é importante que você, primeira coisa, desmistifique essa ideia de que a política é chato, é não sei o quê, é coisa de velho, adulto, jornal. Não, você faz política. Quando você fala para o professor, e professor, tem como você considerar minha nota, pareré, eu fiz isso. Ou então você chega para o professor e fala, professor, eu estava doente, mas eu fiz, não sei se está bom. Tem como você considerar. Você está fazendo uma relação aí política. Simples, mas está. Então você está fazendo aí uma tentativa de um acordo. Então entendam isso como uma coisa necessária para a vida, né? Então aprendam isso aí que vocês já fazem. Agora, a política na questão da atividade pública, aí ela tem um outro princípio, né? Ela tem uma visão mais abrangente. Então a primeira coisa que Aristóteles vai dizer, que é importantíssimo para todos os meios da nossa vida, é que o homem é um animal político. Ou seja, o homem é um tipo de animal, né? Animal né? Ser vivo, que precisa de fazer relações políticas, precisa de relacionamentos, de contatos, de trocas, né? Então isso também vai ser visto na sociologia, mas é legal que você veja, o Aristóteles vai dizer, ó, cara, você não consegue viver só. Se você vive só, ou você é um deus, ou você é um demônio, ou você é um mito, uma coisa fora do humanidade. O homem precisa. Pô, imagina, você chega em casa, acabou de chegar em casa, tem que falar, ai mamãe, cheguei, o que tem para comer? Já começou a relação política, você precisa dessa troca, do contato com o outro. Então é legal que você entenda isso, tá? Você precisa de socializar, de trocar essas questões particulares, pessoais. Daí, então, a ideia de política. Beleza? Então, primeiramente, entender isso. O homem é um animal político. Precisa relacionar-se com os outros homens. Nesse contexto, a ideia de fim que tem na ética permanece no Estado. Ou seja, o Estado ele deve levar os indivíduos todos à felicidade. Olha que bacana. Então você entendeu lá que eu falei que a ética é o caminho para a felicidade? Então a mesma coisa acontece aqui. O Estado deveria agir para alcançar a felicidade. E como que o Estado deve fazer isso? Para que os indivíduos sejam felizes? Pelo processo da educação. Então, tanto Platão quanto Aristóteles defendem a educação, mas de maneiras diferentes. E aí depois eu vou falar só disso. Mas é legal que você entenda assim. O Aristóteles quer que você perceba que na formação do Estado, ele precisa passar por um processo de educação, onde nós vamos aprender como agir melhor e racionalizar melhor. Então, esse é o primeiro ponto. E aí ele vai colocar sempre aquela ideia de que o valor social é mais importante que o valor individual. Ou seja, o Estado é coletivo e por isso ele é mais importante que o indivíduo. Então o indivíduo ele tem que pensar sempre na coletividade. E às vezes você vai até agir de maneiras, vamos dizer assim, mais fortes, mais diretas, para poder você gerar o bem-estar da coletividade. Uma vez perguntado a Aristóteles o que fazer com os alimentos em um momento de recessão, por exemplo, vem uma seca, está previsto uma seca, alguma coisa assim, vai faltar alimento, o que a gente faz?
Então, por maneira justa, seria o quê? A gente vende para quem tem condição de comprar e doa para aqueles que não podem comprar. E aí a gente vai fazer essa troca, vendendo mais recurso, compra mais e consegue ajudar aqueles que não têm. Então, por quê? Porque o objetivo do Estado é a visão política. Aí a visão coletiva de felicidade. Aí você vai dizer, mas é uma visão um pouco diferente do que a gente tem hoje. Um pouco, né? Mas é a ideia de que pensar sempre na felicidade coletiva. E aí ele vai colocar também as formas de governo, tá? Então é interessante lembrar que na concepção de Aristóteles, ele vai definir as formas de governo, que seriam em relação à quantidade e também em relação à qualidade. Então, primeiro a gente entende a quantidade. Então, se você tem um no governo de um, você pode ter uma monarquia ou uma tirania. O tirano, a ideia de... Agora é engraçado, porque na Grécia, tirano era aquele representante do povo. E era um significado positivo. Depois ele vai tomar um significado negativo pelas ações do tirano. Olha que legal. Então, veja. Primeiro, o governo de um, monarquia ou tirania. O governo de alguns, de grupos. Aí você pode ter a aristocracia ou a oligarquia. E o governo de muitos. Aí você pode ter a democracia e a politeia. Então, são formas diferentes de governo e que depende de quantidade. Agora, como diferenciar um do outro? Aí você vai para a ideia de qualidade. Então, o governo de um que pensa no bem coletivo, na felicidade coletiva, é a monarquia. O governo de um que pensa na sua própria felicidade é a tirania. O governo de poucos que pensa na felicidade coletiva é a aristocracia. Tanto que Aristóteles é melhores. O governo de poucos que pensam em si mesmos é a oligarquia. Você lembra que você estudou lá, né, no 9º ano, 8º ano, não sei qual ano, você estudou lá que no Brasil teve a oligarquia do café com pão. Ah, te peguei! É café com leite. Né? Então observa aí que isso é interessante, porque eram grupos que dominavam, só dois estados que dominavam no Brasil. Né? Então é oligarquia. E o pensamento dos muitos, que são os pobres que pensam no bem-estar coletivo dos próprios pobres, é a politeia. E os pobres que pensam só neles, aí você teria a democracia. Então a gente tem tanto Aristóteles quanto Platão são críticos da democracia, mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? Então é isso, a ideia de que a sociedade ela vem da necessidade do homem de reunir politicamente. As famílias são o primeiro exemplo do governo e é a partir da evolução dessas famílias que você vai ter a formação do Estado. Então, por isso, essa grande preocupação com a educação. Tá bom? Valeu, um abraço do Gordinho para todo mundo e a gente se encontra depois em outra situação. Valeu, valeu.